Eu venho aqui trazer para vocês uma série de visões e revelações a respeito da vinda do Senhor Jesus. Como eu já tinha dito para vocês, eu iria estar passando de tempos em tempos na medida que o Senhor fosse permitindo. Então, amados, desde que eu era criança, na realidade eu não acreditava muito que o Senhor viria tão em breve assim, até que ele começou a falar comigo através de sonhos e visões, e através também dos sinais que ele começou a me deixar atenta. Eu lembro que uma vez o Senhor me disse assim: Thalita, você não verá a sua velhice, porque eu terei voltado antes. Isso me impactou de um jeito, amados, que eu nunca mais fui a mesma, porque eu sempre achava que isso era coisa assim para outras gerações, e nunca imaginei que seria na minha. Mas não é isso que o Senhor tem revelado. Ele tem mostrado que a vinda dele está realmente próxima, mais próxima do que nós imaginamos. E muitos irmãos têm tido o mesmo tipo de revelação. Sabe, mas uma maneira da gente saber se a profecia é verdadeira ou não está na Bíblia. Paulo fala que uma profecia deve ser confirmada por 2 ou 3 profetas. Então, amados, está mais que comprovado que essas profecias são verdadeiras, porque são centenas e milhares de pessoas tendo sonhos e visões e revelações com o mesmo assunto. E as pessoas contam seus sonhos e suas visões que são muito parecidos. Então essa é a confirmação, amados. É a confirmação de milhões de profetas, né? A palavra de Deus está escrito que nos últimos dias os nossos filhos teriam visões e os velhos teriam sonhos. E exatamente o que está acontecendo, amados. Agora, com o advento da tecnologia, a gente consegue ver o mundo inteiro. E a gente consegue ver centenas e milhares de pessoas tendo o mesmo tipo de revelação. Pessoas que nunca se viram, pessoas de diversas partes do mundo, pessoas comuns como eu e você. Não é uma coisa que está saindo na mídia, uma coisa que está fazendo barulho, que está causando comoção popular, não. São coisas que estão sendo reveladas aos pequeninos. E essa é a prova que nós precisamos, amados, de que o Senhor está realmente voltando. Basta a gente começar a olhar para o céu. E, amados, na madrugada do dia 31, eu estava orando ao Senhor e eu estava falando isso para Deus. Falando: Senhor, eu sei que o Senhor está próximo. E tudo bem se vai acontecer aqui ou daqui a pouco. O importante é fazer a tua vontade. Só que a gente acaba ficando ansioso com todos esses avisos. E a cada minuto que passa, o mundo está cada vez mais difícil de lidar. A salvação das pessoas está cada vez mais rara, e quando as pessoas se convertem, elas não são realmente verdadeiras. Isso o Senhor já me mostrou através de sonhos que está acabando, né, amados? A salvação, se ela vier a acontecer, daqui para frente será através de tribulação, e não do jeito que Deus gostaria que fosse, através da graça, né? Então as pessoas precisam passar por essas tribulações para que os corações sejam realmente aquebrantados, porque está cada vez mais difícil, a dureza do coração está cada vez maior. E eu estava falando pro Senhor que às vezes a gente fica ansioso, né, e aflito, né, porque nós temos filhos e tudo, e tá cada vez mais difícil, né, amados? Então eu perguntei para ele, assim: o Senhor não vai dizer uma data exata, mas quão próximo isso está, sabe? Se é realmente próximo mesmo. E o Senhor me deu uma visão. Ele não me revelou nenhuma data específica, né, amados? Mas ele me confirmou que está próximo. E essa visão foi assim: eu via sobre as nuvens, parecia uma galeria ou uma câmera feita de nuvens.
né, como um ninho assim fechado, só que um lado era aberto. E era resplandecente dentro, tinha uma luz própria que emanava pelas nuvens, era a coisa mais linda, amados. E sobre as nuvens eu via o Senhor Jesus. Amados, foi tremendo, sabe? A visão se passou dentro da minha mente, mas ela foi muito clara, eu conseguia ver cada detalhe. O Senhor Jesus estava meio de lado, meio de costas, né, para mim, mas eu podia ver que ele sorria e ele estava com os braços abertos, recepcionando alguém. Então eu olhei na frente dele e vi quem é que ele estava recepcionando. Ali na frente dele, amados, tinham 5 moças, 5 jovens. Cada uma delas usava uma veste de uma cor diferente. Era uma veste simples, dessas compridas que vai até o pé, tipo de camponesa, daquelas que se usava bem antigamente. Eram coloridas, cada uma de uma cor. E a coisa mais impressionante, amados, era o rosto das moças. Elas estavam impactadas. Elas estavam assim, maravilhadas, sabe? Chocadas mesmo. Elas colocavam a mão no rosto, mas assim, num bom sentido, sabe, amados? Elas parece que não estavam acreditando que aquilo realmente estava acontecendo com elas. Elas não acreditavam, não é que elas não acreditavam, é no sentido de estar impactado mesmo de aquilo realmente está acontecendo em termos práticos, né? Porque a gente ouve falar, a gente crê, mas às vezes a gente tem dificuldade de imaginar isso na prática, como é que vai acontecer. E elas estavam vivendo aquilo, era real para elas, né? Elas descobriram que aquilo era realmente real. E elas estavam vendo o Senhor Jesus na frente delas. E elas estavam assim, amados, maravilhadas. Surpreendidas mesmo. E foi nesse momento que aquelas 5 moças se transformaram numa única mulher, numa única pessoa, que era uma noiva. Amados, aquela noiva era a coisa mais incrível. Ela estava toda vestida de branco, lógico, um vestido lindo. Tinha um véu sobre a cabeça, um véu muito, muito comprido. E sobre o véu havia uma coroa. Ela carregava um buquê de flores e se encaminhava em direção a Jesus. Foi aí que a minha visão acabou, amados. Meu entendimento é que as 5 moças representam as 5 virgens da parábola das 10 virgens, né? 5 eram sábias e 5 eram imprudentes. As imprudentes não entraram para as bodas, elas não entraram para o casamento, porque não estavam preparadas, e as 5 prudentes entraram. Então, amados, isso representa o arrebatamento propriamente dito, porque são as 5 que subiram, certo? Eu fiquei maravilhada com isso, amados, porque a expressão da face das moças mostrou para mim que o Senhor vai nos impressionar. Amados, Jesus, ele está aguardando por isso há muito tempo também. Não é só nós que estamos esperando. O Senhor também está esperando por esse momento. E ele, como um noivo amoroso, com certeza ele deve ter preparado algo incrível para nós. Algo que vai maravilhar a sua amada. Algo que vai deixar a gente impactado, sabe? O Senhor tem algo lindo preparado para nós e que a gente mal pode imaginar como é que vai ser. E, amados, no dia seguinte, eu fui perguntar pro Senhor se eu devia estar falando sobre isso no canal, né? Porque eu sempre pergunto. E quando eu estava perguntando, eu vi um campo. Em um campo de trigo, na verdade, era um campo, né? E tinham vários ceifeiros. Na verdade, inicialmente, eu vi o campo de trigo e eu via subindo daquele campo milhares e milhares de pombas brancas. E elas subiam, que me dava a impressão de que elas eram o próprio trigo, não dava para saber se era o trigo ou se era a pomba. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco, né?
nós somos o trigo e estamos com o Espírito Santo, nós vamos subir juntamente com ele. E logo em seguida eu via os ceifeiros, outra visão que veio, mostrando mais ou menos a mesma coisa. E os ceifeiros, eles vinham enrolando aquele trigo como se fosse um tapete. Sabe quando você enrola o tapete? Só que em várias tiras, assim. Eram vários ceifeiros. E eles iam enrolando aquele tapete. A palavra fala, né, que o Senhor iria armazenar o seu trigo no seu celeiro. Então eles iam enrolando aquele tapete e sobrava algumas ervas daninhas para trás, algumas coisinhas sobrava, e entre um rolo e outro também sobrava um pouquinho de trigo. Não era muita coisa, mas sobrava algumas coisas para trás. Amados, então isso representa o arrebatamento e o restinho da igreja que não vai subir. Então é isso, amados, está chegando o momento. Não temos como saber exatamente em que período que isso vai acontecer. Mas Deus nos dá algumas dicas, tá? E a gente pode estar se inspirando e podemos estar nos preparando para algo iminente. E, amados, está chegando o nosso momento de estarmos com o nosso noivo. E eu tenho certeza que muitos de nós estamos ansiosos. E vamos nos santificar, amados, vamos nos encher do amor de Cristo. Vamos trabalhar o máximo que a gente puder até o último dia. Porque daqui até a vinda do Senhor ainda tem obra para fazer. Embora seja pouca coisa que falte, mas ainda assim a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né, amados? Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.